Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Estamos aqui em mais uma aula da escola, hoje, dia 2 de março. 2 de março e nós estamos voltando às aulas de teologia. Então, agradeço a cada um de vocês que é aluno. Começo de ano, né? Brasil tem aquele esquema, né? Enquanto não passa o carnaval, o ano parece que não pega, né? Então, começo de ano, a gente já está acostumado. Na escola, sempre no começo de ano, tem aluno que não renovou a matrícula, então vai renovando ali em fevereiro, em março, e acaba encavalando um pouco as aulas. É normal, todos nós somos brasileiros, sabemos como as coisas se dão. Mas nós estamos agora em março, retomando, então, as aulas de teologia. Por quê? Porque nós começamos o ano cumprindo ali com o nosso cronograma de literatura clássica, e nas aulas de sábado, ao invés de fazer história da igreja, a gente veio fazendo aulas de filosofia. Pegamos a obra do Collingwood, fizemos aquele livro, Speculus Mentis, e então completamos assim uma série muito interessante que não estava no script, eu não imaginava que faríamos aquela sequência de aulas, mas fizemos e foi muito boa, e está aí para quem quiser assistir, quem não assistiu, o aluno que está chegando agora, que está começando agora a assistir às aulas, está aí separadinho um pacote de filosofia só do livro O Mapa do Conhecimento ali do Collingwood. Ficou muito bom, se não me engano, 6 aulas. E nós fizemos em janeiro, como devido o mês especial de Tolkien. Então, a gente pegou ali Senhor dos Anéis, fizemos a Sociedade do Anel, as Duas Torres e fizemos o Retorno do Rei, todas as aulas devidamente cumpridas. Em fevereiro, nós fizemos o mês especial Rússia. Foi muito bom, porque veio a calhar, né, com o retorno do Putin aí aos holofotes. Foi uma coincidência, mas veio a calhar, foi muito bom. Fizemos, então, o mês de fevereiro especial Rússia, onde nós analisamos Almas Mortas e a obra do Orlando Figes, uma história cultural da Rússia. Também está aí guardadinho. E agora março, né? Começa março, então a gente tenho certeza que todos vocês já estão aí avançando na leitura do Conde de Monte Cristo. Estamos dando boas risadas. Esse livro é um livro muito engraçado, é um livro maravilhoso, né? O Alexandre Dumas, o pai, né? É um autor engraçadíssimo e a história é super leve. Então, assim, é um livro que é um calhamaço, né? 1.500 páginas, mas é aquele 1.500 que você lê como se fosse 700. Então, é um livro, assim, facílimo, vai ser muito tranquilo. Serão muito tranquilas as nossas aulas de literatura clássica no mês de março. Mas estamos retomando as nossas aulas de teologia. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu não avisei para ninguém, mas hoje nós estamos com aula de teologia para falar com a máxima profundidade, com a máxima competência, porque não depende de mim, então fico seguro, depende dos doutores da igreja, sobre um tema movido por uma modernidade. Então, peguei algo do mundo moderno, algo que está acontecendo aí, e trouxe para a nossa aula de teologia. Mas, ao invés de nós fazermos comentários também modernos, que, de certa forma, poderiam ser feitos, nós faremos um aprofundamento do tema, que vou falar aqui a respeito da série The Chosen. Então, vou pegar um gancho do The Chosen para que a gente faça a correta avaliação aqui. Mas, antes de nós entrarmos no tema, eu já faço uma observação inicial. Não vou falar da série, ou seja, não vou comentar a série, até mesmo porque eu não assisti. Tentei ver, mas não consegui, né? Tentei ver, né? Eu e o Celino colocamos aqui a meta de assistirmos, mas não conseguimos. Então, eu tentei assistir o episódio 1, aí assisti assim uns 40 minutos, né? Assisti ali um pouco mais de meia hora, aí não consegui mais ver, parei, né? Parei. Mas também não significa muito não, porque vocês sabem que eu não sou muito da televisão. Então, eu não consegui assistir. Então, não vou fazer aqui um comentário da série The Chosen.
O que eu vou fazer aqui é um comentário acerca da ideia, acerca do conceito, dessa filmografia, né, dessa apresentação ou representação do Cristo. Por isso nós escolhemos o nome aqui de o Jesus autêntico, né? E vou falar no tema acerca da humanização de Jesus como heresia. A humanização de Jesus como heresia. Nós sabemos que Jesus foi um ser humano, foi um homem. Mas você pode tornar todos os aspectos da Escritura uma heresia. Então é possível elaborar uma heresia sobre o Espírito Santo. Então é muito fácil para aqueles que são maus tornarem a humanidade de Cristo uma heresia. Né? Não podemos nos esquecer que, desde os primeiros séculos, houve heresias nesse sentido, como, por exemplo, o próprio docetismo. Então, nós estamos com apostilas novamente. Então, com as aulas de teologia retornamos com as nossas apostilas. A apostila de hoje está um calhamaço, né? Homenagem aí ao nosso ano dos calhamaços, né? Porque cada mês de literatura clássica a gente está pegando um calhamaço. Então, em homenagem, a nossa apostila está com 11 páginas. A apostila está aí, como você já está acostumado, a apostila ela vem em PDF, fica aí à disposição de vocês. Lembrando sempre aos alunos novos aí que estão chegando agora na escola, todas as apostilas aqui da escola são apostilas escritas por mim. Não é material de internet, não é material que eu pego na internet, é redação minha, então você pode ficar tranquilo. E você que é aluno aqui da escola, você sinta-se à vontade para fazer o que você quiser com essa apostila. Se você quiser imprimir, pregar no poste da rua, faz o que você quiser, mandar para sua tia, faça o que você quiser. A apostila é sua, tá bom? Então, vamos lá. Para falar desse tema, eu fiz uma longa pesquisa aí nessa semana, né? Me empolguei com o tema, por quê? Saiu uma notícia, né? Eu vi uma propaganda do The Chosen que foi tão ruim, que me deixou com tanta raiva, que aí eu fiquei feliz, né? Porque me deu uma motivação para fazer a aula de hoje. Então, me dediquei muito para fazer essa aula aqui. Por isso que a apostila também talvez tenha ficado grande. Mas nós estamos aqui nos embasando em 5 obras. Todas as obras estão, como sempre, citadas na apostila, autor, título da obra, edição, para quem quiser comprar, quem quiser pesquisar na internet, enfim. Mas nós estamos aqui nos utilizando de Tomás de Aquino, Hermann Bavinck, Agostinho, Anselmo da Cantuária e o Wayne Grudem, né, que é um teólogo que, inclusive, está vivo ainda, né, um teólogo norte-americano. Está tudo nos mínimos detalhes aí na apostila. Deixei os livros aqui apenas para ilustrar. Então, vamos lá como a gente tem costume de fazer. A apostila está em mãos, eu vou tentar não ficar lendo muito, eu acho que fica chato ficar lendo a apostila está aí, você usa ela como material complementar. Vou utilizar aqui a minha impressão da apostila apenas para puxar os ganchos aqui para a gente ir conversando. Ao longo do século I, os apóstolos de Cristo lutaram contra as mais loucas ideias e os mais desbaratados atos. Lendo as epístolas e os evangelhos, custamos a crer, assim como o estupefato Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, que, aí eu estou citando o versículo da Escritura, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Não apenas esse absurdo, mas alguns convertidos passavam a considerar a si mesmos pastores e imediatamente assumiam o pastoreio dos novos crentes de sua cidade, ensinando as doutrinas que achavam por bem ensinar. Desses, alguns foram tão longe que não restava outra saída que não anátema, como se deu com Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, citação do apóstolo Paulo, para que aprendam a não blasfemar. Então, eu começo aqui a apostila, na página 1 e na página 2, fazendo a apresentação do que é a problemática exposta com a série The Chosen. Então, vamos lá, passo aqui para você. Peço que você não tente ler a apostila agora, pelo amor de Deus. Vamos assistir a aula aqui, depois você pega a apostila. Essa semana, saiu uma publicação, você sabe que a série The Chosen é, assim, uma mega produção. E como toda mega produção, ela tem uma série de empresas
em todos os países em que ela é reproduzida, isso é normal, né? Isso é normal no meio no meio do cinema, da televisão. Em todos os países em que a série é transmitida, o produtor da série, ele contrata empresas, agências de comunicação, perfis, influencers, enfim, tudo que existe no mercado da comunicação, eles contratam para que aquelas pessoas fiquem estimulando nos seus países as pessoas a assistirem. Comum, ok. E daí, alguém me mandou, porque tem pessoas que são assim, são más, né? Elas me mandam as coisas que eu não vejo, aí elas me mandam as coisas que elas veem de errado na internet. Aí me mandaram um post de uma dessas publicações, né, incentivando que você assista o The Chosen. E a publicação dizia assim, e não me lembro das palavras, o texto era longo, mas isso aqui eu gravei, né, perfeitamente. Dizia assim, se você assistiu The Chosen, você vai poder participar dessa oportunidade incrível que o The Chosen está propiciando ao mundo para que todos conheçam o Jesus autêntico. E daí colocaram lá, né, a imagem lá do personagem, né, do Jesus lá do The Chosen, né? Então, quando eu vi isso, isso me deu assim assim, eu fiquei tão chateado com isso, porque em primeiro lugar, o Jesus autêntico é um ator, né? E fiquei chateado porque eu sou eu vim da publicidade, né? Eu sei como as coisas funcionam, mas a publicidade, ela tem como um dos princípios da publicidade você nunca mentir. Porque se você mente e o cliente adquire o produto, ele percebe a mentira e ele se torna um inimigo do seu produto. Então, tem gente que acha que a publicidade é uma mentira. Não, a publicidade é uma verdade, né? A publicidade, ela vem e ela pega aquilo que tem de bom no produto. Né? Aquilo que tem de ruim, ela não anuncia, mas aquilo que tem de bom, ela anuncia. Compre esse carro, o melhor do ano. Compre esse carro, o mais barato. É verdade, é o mais barato. E aí, quando a produção vem e anuncia aquele Jesus como sendo o Jesus autêntico, aqui nós temos um problema terrível. Nós temos um problema terrível. Porque o objetivo da série The Chosen é óbvio, né? O objetivo da série The Chosen é comunicar ao mundo curiosidades acerca da vida de Cristo, que é a própria produção que a ferramenta permite, né? Qual a vantagem do cinema? Qual a vantagem do multimídia, né? Você pode ver com movimento, com cores, e você pode ouvir, e tudo aquilo é montado, produzido, então é uma encenação muito bem feita, enfim. Então, quando você assiste um filme, você está podendo ver na sua frente como se real fosse a representação daquilo que outrora foi apenas escrito, seja como roteiro, seja como um livro, como quando você assiste O Senhor dos Anéis, né? Você está vendo, né? Ao invés de imaginar, você está vendo. Então, quando fazem a série The Chosen, o que eles estão querendo? Eles estão querendo que você, que conhece a história da Bíblia, todo mundo conhece, você que conhece a história dos evangelhos, conhece a história de Cristo, agora você vai ver. Assim, é impressionante, é lindo, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai sorrir, você vai, enfim, você vai viver o evangelho ali. E aqui nós temos um problema gravíssimo da série The Chosen, que é o foco da série. O objetivo da série é humanizar Jesus. Então, se você é cristão, você conhece teologia, o mínimo que seja, você automaticamente, quando alguém fala assim, poxa, humanizar Jesus, você pensa, poxa, é impossível, porque Jesus, ele é o verbo encarnado. Qual o problema humanizar o Cristo, sendo que o seu pai o humanizou? Então, seria impossível pecar nesse sentido, uma vez que o próprio pai fez a humanização perfeita, e eu estou apenas fazendo a figurativa. Nós não podemos ignorar que, quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de um ser humano. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de Jesus em duas faces, em dois aspectos. Assim como quando você se refere a qualquer personagem histórico. Quando você fala de Alexandre o Grande, quando você fala de Napoleão Bonaparte, você fala em dois sentidos. Você fala do Napoleão Bonaparte histórico. Aquele que foi, que guerreou, que foi preso, que cedeu, que perdeu, que venceu, enfim.
Você está falando daquele Napoleão Bonaparte. Mas você também está falando do Napoleão Bonaparte que é eternizado, que é a figura do Napoleão que nunca vai mudar. Ele nunca vai se casar mais uma vez. Ele nunca vai morrer de novo. Ele nunca vai abrir novas frentes de batalha. Então, o Napoleão Bonaparte histórico, ele está preso na história. E ele foi limitado pelo próprio fim de sua existência terrena. Então, ele passa a eternidade como lenda. Assim como um escritor que escreve um livro, como Agostinho, escreve a Trindade, morre, mas a sua obra continua. Mas ele morreu. Você não pode continuar trabalhando a personalidade de Agostinho, né, a não ser como uma fantasia. Então, quando se fala sobre a humanização do Cristo, está se misturando essas duas identidades. Porque o nosso Jesus, o Cristo, ele realmente existiu, literalmente. Ele literalmente nasceu de uma mulher. Ele literalmente andou ali pelas ruas de Nazaré. Ele literalmente fez amigos, foi odiado, foi cuspido, foi morto, tudo literalmente. E essa literalidade da existência terrena de Jesus, ela acabou. Então, misturar essa existência histórica do Cristo, que é uma existência que compreende curtíssimos 33 anos, com a existência eterna daquele que foi gerado pelo Pai antes das eternidades, como diz a Escritura, aquele que é o alfa e o ômega, você misturar essas duas visões, essas duas realidades, é algo que não poderia ser feito senão por alguém que esteja trabalhando diretamente para o reino das trevas. Então, eu já comentei aqui uma vez, mas por alto, não foi uma aula como essa de hoje. Comentei por alto aqui uma vez, comentei até abertamente no YouTube uma vez, sobre o que fizeram com aquela série Lúcifer, que eu também não assisti. E nem vou assistir, não preciso assistir para comentar. Não estou comentando os episódios, estou comentando o projeto. O projeto daquela série Lúcifer foi um projeto de humanização de Satanás. Por meio da série Lúcifer, e nós não, aqui ninguém é criança, a gente sabe que no mundo moderno todas as pessoas têm acesso, eu tenho acesso, eu que odeio TV, odeio cinema, não assisto nada, né? Eu mal assisto futebol, eu sei quando a série sai, quando acaba, o que deu, o que aconteceu, todo mundo sabe, ainda que você não assista, você sabe, né? Então, quando fizeram a série Lúcifer, o objetivo da série Lúcifer era a humanização de Satanás. E foi exatamente, e eu lembro que eu falei isso no começo, porque aqui em casa minha esposa estava assistindo, eu vi ela assistindo e eu falei para ela isso. E eu falei logo no começo, abertamente no YouTube, comentei aqui na escola também. E foi exatamente assim que terminou a série anos depois, temporadas depois, com a humanização de Satanás. E as pessoas que assistiam ficavam pensando, poxa, mas será que não existe a possibilidade de Deus vir a oferecer a Lúcifer uma remissão? Será que Lúcifer não poderia se arrepender? Será que Lúcifer não poderia, com a passagem do tempo, ver que realmente ele errou? Então, essa humanização, você vê as feições, os trejeitos, né, os sofrimentos, as dores, as alegrias, as vitórias, as inimizades, você vê isso sendo realizado por um personagem, humaniza o personagem. Assim como a Walt Disney faz com animais. Quando você assiste lá o filme do Beethoven, tem lá o cão. Aí o cão é humanizado. O cão faz amizades, o cão faz inimigos, ele vence tarefas, ele tem expressões com os olhinhos. Então você olha para o cãozinho e você fala, nossa, ele está feliz. Ah, agora ele está bravo. Tudo isso é humanização. E quando você humaniza Satanás, você naturalmente tende a afeiçoar-se por ele, como o homem se afeiçoa por todos os seres não humanos humanizados. Sempre que você assiste um desenho animado, uma animação, uma série de TV, seja o que for, tem lá um dragão que é humanizado, tem expressões faciais, fala, se relaciona, você tende a se afeiçoar com ele. E aí, no mesmo sentido da série Lúcifer, o que é muito, entre aspas, muito bem pensado, você começar humanizando Satanás para depois humanizar o Filho de Deus, humanizaram Satanás e aí as pessoas começaram a ver o outro lado, né? Ver pelo lado do Lúcifer.
E aí vem a série The Chosen. E a série The Chosen, com esse projeto de humanização de Jesus, ela faz com que as pessoas conheçam em profundidade o verbo homem, o Jesus homem. E com isso tendem a se afeiçoar com aquele homem que por apenas 33 anos viveu. E perdem a oportunidade, porque não apenas o The Chosen não oferece essa oportunidade, como ele oculta a oportunidade que é oferecida por outros, né? Haja vista, hoje, a dificuldade que muita gente tem de ir para uma igreja, de sair da sua casa, tomar um banho, vestir uma roupa, passar um perfume e ir para a igreja, quando muitos assistem uma missa no YouTube, enquanto fazem o café da manhã. Então, essas facilidades, elas não apenas não oferecem aquilo que deveria ser oferecido, como elas ocultam aquilo que está sendo oferecido, o sacramento que está sendo realizado e distribuído no culto, na igreja. Então, basicamente, isso daí eu estou falando na página 1 e na página 2. E daí, lá na página 3, eu digo assim: vamos, porém, a partir daqui, estender-nos quanto às questões mais complexas a respeito da teologia do Cristo, cristologia. Né? Então, vamos conhecer Cristo. Vamos ver quem foi Cristo, quem é Cristo. O faço na tentativa de buscar as causas de tamanha fraqueza mental de nosso tempo. Desejo auxiliar na supressão do vazio de conhecimento que leva multidões de todo o mundo a assistir episódio por episódio um ator anunciado como o revelador do Jesus autêntico. O mapa que utilizarei foi construído com auxílio de 5 obras teológicas de 5 doutores da igreja. Apresentei os 5 doutores, as 5 obras estão citadas devidamente. Pela ordem dos autores e obras acima, iremos explorar as seguintes questões acerca do Cristo. Então, com Agostinho, nós vamos explorar o nascimento de Cristo. Com Wayne Grudem, nós vamos ver a natureza humana de Cristo. Com Anselmo da Cantuária, nós vamos ver a ressurreição de Cristo. Tomás, as características do seu corpo redivivo. E com o Bavinck, a glorificação de Cristo. Vamos lá, vamos começar então. Agostinho. Com Agostinho, eu estou utilizando só essa obra aqui, que é a obra Trindade, que inclusive já foi, ela está toda marcada, porque foi uma obra detalhadamente analisada aqui na escola, se não me engano, no ano passado. Não, foi em 22. Essa obra foi detalhadamente analisada nas nossas aulas de História da Igreja. Quando a gente chegou no século V, a gente parou e fez um módulo só de teologia de Santo Agostinho. Ali deve ter 8 aulas só de Santo Agostinho. E de Trindade, se não me engano, foram 3 aulas só dessa obra aqui, que é um calhamaço de Agostinho, onde ele trata só do tema Trindade. Então, estou usando só essa obra aqui para a nossa aula aqui. O bispo de Hipona, então, sempre que eu citar Agostinho aqui, salvo exceções, sempre que eu citar Agostinho, é essa obra aqui, tá? O bispo de Hipona defende no livro 13, capítulo 18, que, abre aspas para o santo, Deus julgou ser mais conveniente formar da mesma raça vencida o homem pelo qual haveria de vencer o inimigo do gênero humano. O argumento não é uma escusa de um maior aprofundamento, né? Mas o firmamento que estabeleceu o padre africano, né? Agostinho era africano, para a compreensão das escrituras, a qual não se dá pela razão, mas pela fé. Em toda a obra, Agostinho defende que tentar entender a Deus com a razão é o caminho da loucura. Deus, você não compreende ele racionalmente. Você compreende a Deus por meio da fé. O combatente que não se ausentou do debate com os mais astutos hereges do seu tempo, ele não se furtaria a debater a questão de por que Deus decidiu fazer do seu filho um homem. Então, eu estou citando aqui Colossenses 1, 19 e 20, onde está escrito: aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O Deus soberano assim julgou, determinou e fez-se então. Sabemos que por outras vezes o próprio Deus intentou por um trazer a solução para todos. Então você veja só, Agostinho está dizendo assim, quando ele se propõe a falar do Filho de Deus,
e ele vai falar do nascimento de Cristo, primeiro, Agostinho é organizado, né? Então, sempre que ele vai falar, ele começa pelo princípio. Então, ele começa falando que Deus decidiu enviar ao mundo o seu filho. A gente sabe que o Filho de Deus não é um ser humano, né? Então, se você lê o Velho Testamento, você sabe que a todo momento ali nós estamos vendo a presença de Deus. A presença da Santíssima Trindade no Velho Testamento é constante. Mas é óbvio, todo mundo sabe que Jesus não é um ser humano ali no Velho Testamento. Então, Jesus se humaniza, né? Jesus, ele encarna, como é a expressão correta da Escritura. E ele encarna por quê? Porque ele toma um corpo carnal. E aí Agostinho vai dizer, por que Jesus veio como um homem? Então, ele começa dizendo que Deus julgou ser mais conveniente formar da raça vencida o homem que venceria o inimigo da raça. Então, quando Agostinho diz assim, Deus quis, né? Jesus veio como homem porque Deus quis. Parece que um argumento infantil, né? Pô, aí é fácil, né? Deus quis. Mas não é assim. Agostinho está mostrando algo muito, muito, muito importante, que é, quando Cristo nasce como homem, ele nasce justamente como um membro, né? E um membro tardio, né? Ele nasce como um membro de uma raça que vinha sendo vencida desde o seu primeiro exemplar. Então, Jesus nascer como um homem é Jesus nascer num projeto fracassado. É Jesus nascer num projeto que não vive aquilo para o que foi criado. Então, a todo momento, quando você vê Jesus nas Escrituras, você vê Jesus, ele sendo provado. Ele é tentado pelo diabo, ele é provado pelos homens, ele é provado pelo próprio Pai. E a todo momento você vê Jesus, ele tendo de viver a vida, né? Ele enfrentando a vida. Ele enfrenta as tempestades, ele enfrenta as doenças, ele enfrenta a morte, ele enfrenta os fariseus, os escribas, ele enfrenta a incredulidade, ele enfrenta as traições, ele enfrenta a solidão, ele enfrenta tudo. E essa vivência, algumas pessoas têm um medo de lidar com as escrituras, não é um temor, é um medo de lidar com as escrituras, e tentam sempre escamotear as reações de Jesus. Então, quando a Escritura diz que Jesus chorou, a pessoa fala, não chorou não, não é que ele chorou, é que assim, ele tipo chorou. Não tenham medo, não tenham medo, porque não queiram tirar do Cristo tudo aquilo para o que ele veio. Né? Como o profeta Isaías já havia profetizado, ele veio para padecer, ele veio para ser pisado, ele veio para ser castigado com os nossos castigos. Então, quando a gente olha Agostinho argumentando nesse sentido, de que Jesus veio para participar de uma raça, né, tendente à morte, justamente para, membro dessa raça, vencer o inimigo dela, que é a morte, eu me lembro imediatamente de alguns outros projetos de Deus. Quando você está lendo ali o início do Gênesis, que é muito curioso, e eu coloquei aqui, por exemplo, Gênesis 6, onde está escrito assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Que passagem pesada, né? É uma passagem também que os teólogos correm dessa passagem aqui para não ter que explicar. Poxa, Deus se arrependeu? Quem arrepende é porque fez besteira. Deus fez besteira? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas aí vem aquela continuação maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa em toda a Escritura, né? O texto continua assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E também estou citando um texto que vem mais 6 capítulos para frente, né? Então, no 6º capítulo, você tem ali, né, essa falência no tempo de Noé. E 6 capítulos adiante, no 12, nós temos o seguinte texto. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu, ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem,
e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a gente tem dois episódios muito curiosos, porque Deus está querendo destruir a totalidade, né? Deus está querendo destruir a coletividade, Deus está querendo destruir a espécie, né? E ele toma uma decisão até de uma reformulação planetária, né? Porque ele decide, né? Vou matar não apenas os homens, como os répteis, as aves do céu, refazer o projeto inteiro. E Deus objetivando destruir toda essa pluralidade de sua própria obra por meio de ele muda o seu planejamento, ele muda o seu posicionamento e ele faz uma outra ação, que é uma ação que vem a estender, como em toda a Escritura é muito bem apresentado, o seu ânimo, né? Ele não desanima, ele é longânimo. E assim, querendo destruir a todos por meio de Noé, então, por meio de ele persevera na sua criação em 6 dias. No segundo texto, nós temos a mesma coisa. Por meio de novamente, Deus abençoando a coletividade. Quando Deus diz, e em ti, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, todas as famílias, toda a coletividade, toda a espécie que, por pouco, não foi destruída nos dias de Noé, toda a espécie será bendita em Abraão. Mas nenhuma dessas ações foi definitiva, uma vez que eram ações, não eram soluções definitivas. Eram apenas passos rumo à única solução, a qual veio ao mundo na plenitude dos tempos, como está escrito na Epístola aos Gálatas, quando Paulo diz, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todavia, prossegue Agostinho, quis formá-lo de uma virgem, que concebeu pelo Espírito, e não pela carne, pela fé, e não pela libido. A virgindade foi fecundada pela fé, não pela união dos corpos. Assim, aquele que nascia da linhagem do primeiro homem assumiu somente a origem da linhagem, não, porém, o crime da linhagem. Expandindo as palavras do autor, Agostinho escreve que a Virgem não teve uma relação corpórea com fins de concepção, não apenas com outro ser humano, como nem mesmo com Deus. Quando você lê essa definição de Agostinho, não é um livro popular, até mesmo porque é um livro difícil de ler, a Trindade de Agostinho, assim como o comentário ao Gênesis também é bem complicado, talvez o Gênesis seja ainda mais difícil. Mas se você lê, né, acessa uma obra dessa, e você vê esse tipo de comentário, assim como Anselmo também, causa algum desconforto em algumas cenas, quando você vê comentários como esse comentário que Agostinho faz, falando sobre a relação sexual. Então, o que Agostinho está dizendo? Agostinho está mostrando que aprove a Deus, como ele disse no início, né? Deus quis que Jesus nascesse um homem. E Deus quis, aprove a Deus, que Jesus nascesse por uma mulher. Porque, veja só, não necessariamente isso seria obrigatório, porque aquele que fez o primeiro Adão do pó da terra poderia ter feito o segundo. Então, Jesus não era obrigado a nascer de uma mulher, né? Deus, ele criou Adão do nada, né? Do pó da terra, que foi criado por ele mesmo, criaria também o próprio Cristo. Mas Deus quis que Jesus nascesse de uma mulher. E aí, né, por óbvio, além de por estar escrito, uma virgem. E aqui é um ponto curiosíssimo de ser salientado de por que isso? Né? Por que Agostinho falar sobre a relação sexual, sobre se Maria teve uma relação sexual com Deus ou não, por que vias houve a concepção, a fecundação do óvulo em Maria. Agostinho vai tratar desse tema, mas não é desnecessário. Não é assim, a teologia tem hora que passa dos limites. Não, não é. Porque nós não podemos esquecer do seguinte, Agostinho, ele era africano, né? Ele vem do norte da África, e ele dava aula, ali já numa escola de estudos muito famosa e muito desenvolvida, ali no século IV, que era o norte da África, com cidades grandiosíssimas, como, por exemplo, né, toda a região da Numídia, e também a cidade de Alexandria,
onde havia, né, a Biblioteca de Alexandria, e onde havia, inclusive, a escola catequética, onde Orígenes, né, lecionava. Agostinho dava aula no norte da África, e ele conta essa história no Confissões. Num determinado momento, ele decide se mudar para Roma. Então, na África, ele tinha muito problema, os alunos não prestavam atenção na aula, então ele dava aula, mas os alunos não conseguiam evoluir. E ele ouve falar de Roma, capital do Império, e ele pensa, poxa, em Roma as coisas vão ser melhores, né? Lá o pessoal é mais inteligente e tal. E ele vai para Roma e é horrível, né? Ele vai contar essa história e ele vai dizer que em Roma os alunos até que prestavam atenção mais do que na África, mas em Roma ninguém pagava. Então ele levava calote de todos os alunos e foi horrível. Mas Agostinho, quando ele está lecionando, quando ele está produzindo, né, em vida no século IV, início do século V. E por aí, nós já estamos num tempo onde a mitologia grega havia sido transportada para o latim, e nós já tínhamos, então, aquilo que nós conhecemos hoje como a literatura latina, como, por exemplo, a obra Metamorfoses, de Ovídio, e a obra O Asno de Ouro, de Apuleio. Essas duas obras são as principais obras que tratam do tema metamorfose. Metamorfose é meta, né, aquilo que vem além, aquilo que está além, e forma. Né? Então, a metamorfose é você ir além da sua forma, ou seja, você se metamorfosear em outras coisas. E daí você tem, por exemplo, a história do Lúcio, né, que é a história ali do Asno de Ouro, na qual ele acaba sendo transformado num asno, né, numa besta, né, num jumento. Então, essas histórias são histórias em que vai ser constante algo que foi trazido do mundo dos gregos, como, por exemplo, quando você lê as obras de Homero ou os trágicos também, que é a constante visitação da terra por parte dos deuses. Então, na mitologia grega, os deuses eles viviam em regiões elevadas, né, em cima de picos, né, em cima de montes sagrados, montes santos, o que era algo muito comum em todas as mitologias antigas, como, por exemplo, né, na própria história judaica. Né, havia o monte sagrado, o monte Sinai, aquele no qual, se você tentasse subir o monte, você morreria. E aí, quando Moisés chega lá, Moisés descalça as sandálias dos pés, né, e ele vem puramente como ele é. E ali a gente tem toda a história da sarça ardente. Então, o Monte Sinai era o monte sagrado do Deus Yahvé. Mas, na mitologia grega, há uma constante visitação dos deuses à Terra para ter relações sexuais com seres humanos, o que, inclusive, é descrito também no Pentateuco, quando você lê no Gênesis acerca dos nefilins. E ali na mitologia grega, nós temos, então, por exemplo, Zeus. Né? Então, Zeus, eu até descrevo aqui de uma forma rápida, Zeus vai ter o seu filho, que é Héracles, né, que nós conhecemos pelo seu nome romanizado, né, Hércules, mas Zeus vai visitando a Terra, encontrar uma mulher que ele é seduzido, ele se deixa seduzir, né, pela beleza daquela mulher, e ela é casada, inclusive, que é Alquimena, né, Alquimena era esposa de Anfitrião, e Zeus se afeiçoa por ela e acaba tendo uma relação com ela. E daí vai nascer o semideus. Né? Então, ele nem é Deus, nem é homem, né? Ou é um Deus-homem, é um semideus, que é o Hércules, né? Que é o Héracles. E assim a gente vai ter vários... Isso é muito comum nas mitologias, muito comum. Então, quando Agostinho vem falar do nascimento do Redentor, ele não pode deixar de esclarecer isso, porque você pensa o seguinte, você está no século IV, início ele está nos primeiros séculos da igreja. Uma pessoa, um adulto, né, 30 anos, que viesse a conhecer o evangelho, que viesse a receber a fé no Cristo, ele vinha com toda a cultura que ele tinha absorvido ao longo da sua vida. Né? E não importa onde ele morasse, ali, né, no mundo mediterrâneo, ele estava no Império Romano. Então, ele vinha com a mentalidade romana. E a mentalidade romana é justamente a mentalidade grega romanizada. E quando ele entra para esse culto ao Deus Yahvé, por meio do único caminho, que é o seu filho Jesus Cristo, ele recebe a notícia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que esse Jesus Cristo, ele não caiu do céu, ele não apareceu do céu. Não, ele nasceu de uma mulher. Uma mulher, inclusive, conhecida, né, pelos apóstolos. Então, isso é exatamente o que era pregado nas mitologias. Então, se Agostinho não faz
a abordagem que, para nós, no século XXI, é desconfortável. Né? Só de você falar sexo já é uma coisa estranha, né? Parece que não estamos na aula de teologia. Falou sexo, não é teologia. Mas é preciso falar disso. Porque se Agostinho não fala, para nós é desconfortável, mas naquela época não era. Basta você ver, por exemplo, quando você lê a Escritura, você vê sexo em quase todos os livros. Né? Não havia todo esse melindro que há hoje, né? Onde nós temos todo o melindro do mundo para falar sobre essas coisas, mas não temos nenhum para fazer. Né? Então, naquela época, tratava-se do tema. E Agostinho está deixando algo muito claro. Citando aqui a apostila. Agostinho preserva a doutrina cristã da compreensão não ousada, mas comum do seu tempo. Qualquer pagão que viesse conhecer o evangelho e não fosse orientado acerca da concepção da Virgem, tenderia, sem dolo, a compreender a bem-aventurada, a Virgem, como aquela que se deitou com o Deus de Abraão. Assim como Alcmena se deitou com Zeus, né? Assim como a Europa, né? Denota bem o bispo africano em relembrar o evangelista em seu capítulo 1, verso 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria foi encoberta por Deus. A palavra utilizada por Lucas é esquiazô. Estou colocando aqui na apostila, eu coloco os termos em hebraico, em grego. Né? A palavra utilizada por Lucas é esquiazô, um verbo que significa sombrear, pôr a sombra sobre. Por isso, as traduções em português trazem te cobrirá com a sua sombra, quando o anjo Gabriel está falando com Maria, né? Te cobrirá com a sua sombra. Isso está na King James, isso está na Almeida. Tendo Jerônimo, São Jerônimo, optado por obumbrabit tibi, na Vulgata, né? Porque obumbra, no latim, é sombra. Tendo Jesus sido fecundado na Virgem sem relação corporal, herda de sua mãe a natureza humana, ou seja, ele é filho de um ser humano, a qual não poderia vir de Deus, pois ele é espírito. Então, veja, Deus pode criar seres humanos, mas Deus não pode gerar um ser humano, porque a geração ela é sempre de acordo com a espécie. Graças a Deus. Justamente por isso, todo aquele que é nascido de Cristo é renascido espiritualmente, assim como Jesus explica para Nicodemos. Poxa, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, não, é claro que não precisa, porque agora você não vai nascer da carne, agora você vai nascer do espírito. Então, quem renasce em Deus, renasce segundo a espécie. Aquele que renasce em Deus, renasce no espírito. Você não precisa morrer, né? Você se converte, vai à igreja, se converte, você continua vivo corporalmente, mas espiritualmente você está redivivo. Você é tornado uma nova criatura. Então, repetindo, tendo sido Jesus fecundado na Virgem sem relação corporal, herda de sua mãe a natureza humana, a qual não poderia vir de Deus, por óbvio, pois ele é espírito, conforme João 4,34. E de seu pai a natureza divina. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2,7. Ao que Agostinho celebra, aspas para o autor, nascia, pois, não uma natureza viciada pelo contágio da transgressão, mas o único remédio para todos esses vícios. Ok, avançando. Vamos falar da natureza humana do Cristo, com o Gruden. No quarto livro de sua Teologia Sistemática, eu ouvi dizer, nem coloquei na apostila, mas eu ouvi dizer que já saiu a Teologia Sistemática do Wayne Gruden no Brasil em português. Então, eu não tenho, eu só tenho em inglês, mas eu acho que já tem em português. No quarto livro da sua Teologia Sistemática, o teólogo norte-americano trata das doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. E no item 2 discorre sobre alguns interessantes pontos acerca da fraqueza e limitação humana, em geral. Tendo Jesus como objetivo final de cada observação, o autor nos lembra que o fato de Jesus ter um corpo humano justamente como o nosso próprio corpo é visto em muitas passagens da Escritura. Ele nasceu como qualquer bebê. Aí eu estou citando todos os textos bíblicos, tá? Lucas 2,7. Cresceu da infância à vida adulta, normalmente. Desenvolveu-se em sabedoria e em estatura, Lucas 2,52.
cansou-se fisicamente, João 4,6, teve sede, João 19,28, teve fome, Mateus 4,2, sentiu-se fisicamente debilitado, Mateus 4,11, morreu, Lucas 24,36. Notamos nesse processo de desenvolvimento que Jesus tinha uma mente, crescia em sabedoria, Lucas 2,52. E como qualquer outra pessoa, aprendeu a ler, escrever, obedecer seus pais, como diz o autor aos Hebreus. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Hebreus 5:8. E São Marcos. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. A ninguém que entenda o abandono da glória precedente ao nascimento virginal, assusta ver a fraqueza e a limitação humana do Nazareno, a qual em nada diminui sua divindade, antes a confirma em o Verbo encarnado, como confirma o santo autor. Hebreus 4 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. O livro de Hebreus é um livro... A Bíblia tem alguns livros que são bem desconhecidos, né? Hebreus é um deles. Tem seus motivos, é um dos livros mais difíceis de ler. É complicado. Para você entender Hebreus, você tem que entender Romanos. Entender Romanos é uma pedrada. Então, muita gente deixa Hebreus de lado. Mas Hebreus fala muito sobre quem é Cristo. Quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando o autor aos Hebreus, que ninguém sabe ao certo quem é, quando o autor aos Hebreus diz que Jesus foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum, ele está deixando algo claro e ele está deixando algo muito importante registrado para nós. Você veja que quando a gente lê a Escritura, por exemplo, São Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado. Então São Tiago diz assim, ninguém quando for tentado diga que por Deus foi tentado, pois Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, ninguém pode tentar a Deus. Deus não pode ser tentado. Mas Jesus foi tentado de todas as formas. Então, quando a gente lê os evangelhos, fica a sensação de que Jesus foi tentado ali no deserto. Foi o episódio da tentação de Cristo, né? Esse episódio, claro, é o episódio mais importante, é o episódio mais marcante, né? Quando ele é tentado pelo próprio Satanás. E nós temos aquele episódio das 3 tentações. Mas o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado de todas as formas. E na sequência do texto, isso é Hebreus 4,15, na sequência do texto você vai ver para quê, né? Qual o sentido, qual a direção da tentação de Cristo em todas as formas? Para que ele pudesse ser por nós compreendido em todas as nossas aflições. Ou seja, Jesus foi tentado de todas as formas e assim nós, que somos seus seguidores, podemos ter a confiança, a certeza de que ele, Filho do homem, ele passou por cada uma das tentações que nós passamos e ele venceu a todas. E ele não venceu como Deus, pois Deus não pode ser tentado. Ele venceu como um homem. E aí nós entendemos porque tantas vezes Jesus ele insistia em repetir coisas que parece que martelam na nossa cabeça, mas a gente não entende. Quando ele dizia que tudo aquilo que eu fiz, vocês podem fazer e farão, e muito maiores. Então, a todo momento, Jesus ele deixava claro que, olha, eu estou orando, ora você também. Olha, eu estou fazendo o bem, faça você também. Eu estou sendo justo, seja você também. Eu estou sendo perfeito, seja perfeito também. Jesus nunca diz, né? Eu sou perfeito, mas assim, também, né? Sou Jesus. Mas vocês, assim, seja mais ou menos perfeitos. Não. Jesus, em nenhum momento, ele se coloca acima daqueles que estão junto com eles. Muito pelo contrário, como diz o autor, ele abandona a sua glória no céu. Ele desce sem glória. Ele não desce para ser glorificado, ele não buscava aplausos, ele não buscava ficar acima dos outros, ele não buscava ser como Deus, como diz o próprio autor, né? Ainda que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então Jesus, ele lava os pés dos discípulos, Jesus é tentado em tudo. E aqui nós temos um elemento que não pode ser esquecido, que é esse elemento da dor, esse elemento do sofrimento. Então você veja que é comum pessoas não gostarem de falar disso, né? Ah, sim, Jesus foi tentado em todas as coisas, né? Ah, Jesus foi tentado pelo diabo. Ah, mas Jesus não poderia pecar. Essas tentações, assim, é tipo tentação, né? Porque, na verdade, Jesus é perfeito, então era só assim, ele deixou o diabo falar, né?
e tiram do Cristo justamente aquilo que ele veio fazer, que é nascer do ventre de uma mulher. A gente não pode esquecer que Jesus ficou 9 meses sendo gestado. Maria engravidou. Né? Maria ficou grávida. Jesus ele foi se desenvolvendo. Jesus foi um feto. Foi se desenvolvendo. Teve o desenvolvimento dos órgãos, do corpo. Jesus nasceu e nada podia fazer a não ser cuidado pela sua mãe. Né? Mamar nos seios da sua mãe. Cresceu como uma criança com todas as limitações de uma criança. Não podemos nos esquecer que Jesus viveu por 30 anos. Alguém que morreu aos 33, né? Viveu por 30 anos sem se manifestar ao mundo, como diz a Escritura. Então, alguém que viveu 30 anos, alguém que viveu 33 anos no total, e desses 33, 30, ele não se manifestou, ou seja, o que ele fez nesses 30 anos? Vida normal. Então, pegar Jesus, né, pegar o Cristo, o verbo encarnado, e reduzi-lo aos 3 anos do evangelho, reduzi-lo ao seu ministério, né, e tirar dele toda a humanidade, tirar dele tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele padeceu, ou seja, o ser igual a mim, né, o ser igual a nós, tirar isso do Cristo é tirar justamente aquilo que nos conforta. É tirar de nós aquilo que faz com que nós vejamos nele aquele que venceu. E porque ele venceu, como diz a Escritura, nós também venceremos. O autor, o Gruden, lembra-nos que Jesus tinha uma alma. João 12, 27 diz, agora, Jesus está dizendo, né? Agora minha alma está perturbada. E o que direi? E logo adiante, após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Em ambos os versos, a palavra perturbar representa o termo grego tarasso, uma palavra que é utilizada por pessoas que estão ansiosas ou subitamente surpreendidas por um perigo, diz o autor. Antes da sua crucificação, buscando a amizade dos seus discípulos, vemos a cena no Evangelho em que está escrito: então, compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Esse episódio é terrível, né? Cabe a nós meditar nesse texto. Mateus 26, 38. A minha alma está sofrendo dor extrema. Jesus sofreu dor extrema na alma. Uma tristeza mortal. A humanidade de Cristo não é uma fraqueza, mas uma humilhação. A encarnação do Verbo, como salientado por Agostinho, não foi um capricho ou uma derrota de Deus, mas a via salvífica para a espécie da qual ele não abriu mão, mas agiu para salvar. Ver a natureza humana de Cristo como fraqueza foi o erro cometido pelos habitantes de Nazaré, os quais, tendo convivido com Cristo ao longo de sua vida, não conseguiam ver nele nada de divino, pois não atentavam para os atos, mas para a aparência. Então, você se lembra daquele episódio no Evangelho de Mateus? Onde Jesus, ele sai, né, da sua terra e ele vai para Galiléia, que foi praticamente onde ele ficou praticamente todo o seu ministério, e Jesus prega na Galiléia e ele cura muitas pessoas. Ele expulsa muitos demônios, cura muitos enfermos. E daí, depois de algum tempo, ele decide voltar para Nazaré, que foi onde ele cresceu, para pregar lá também. E quando ele vai pregar em Nazaré, diz o texto, né, que pouquíssimas pessoas creram nele. Por que as pessoas não creram? Mateus explica, né? Eu coloquei aqui na apostila, Mateus 13. As pessoas não criam em Jesus porque elas olhavam para Jesus e diziam assim: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E os dos seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Então o pessoal olhava para Jesus e falava assim: eu conheço, eu sei quem ele é. Então, essa humanidade de Jesus é muito interessante. E aqui você veja o perigo do foco na humanidade. Tem aquele texto maravilhoso no Evangelho de João, onde Jesus diz assim: vocês não creem em mim? Pelo menos creiam nos milagres. Isso é muito interessante, né? Porque Jesus, ele assume, tudo bem, vocês não creem em mim. Tá, ok, tá bom. Mas olha aqui,
O cara era paralítico e agora ele está andando. Só que isso é muito comum. Isso é muito comum. Você pega, por exemplo, uma pessoa que se converte, a pessoa tem uma vida, né? Tem uma moça que é uma prostituta. E todo mundo sabe que ela é uma prostituta ali no bairro dela. Mas ela se converte. E Cristo transforma as pessoas. Só que as pessoas, elas não conseguem ver os atos. A partir do momento que as pessoas veem, conhecem aquela pessoa e sabem que ela é uma prostituta, ela vai ser uma prostituta para o resto da vida. Porque as pessoas não conseguem olhar e ver assim, poxa, ela não está se prostituindo mais. Ela não está se vestindo mais como prostituta. Agora, ao invés de ir para a festa, ela vai para a igreja. Então, as pessoas não conseguem ver isso. Elas olham para aquela moça que realiza atos santos e só veem nela não seus atos, mas apenas a ideia que tem acerca dela. Era o que faziam com Jesus. Olhavam para Jesus, Jesus curava o cego, Jesus levantava o paralítico, mas a pessoa olhava e falava assim, rapaz, é o filho do carpinteiro. Então, enquanto o paralítico levantava e saía correndo, o pessoal ficava debatendo, não, mas aqui eu conheço o irmão dele, né? Joguei bola com o irmão dele. Então, fica a humanidade suplantando a divindade. Você veja, você já está aí vislumbrando a trilha de por onde nós estamos indo e onde nós vamos chegar com o problema do The Chosen. Se ao invés de olharem para o personagem histórico com o qual conviveram por anos, 30 anos sem Jesus se manifestar ao mundo, tudo bem, eu entendo essas pessoas que não creram em Jesus. Viveram com Jesus por 30 anos, ele não curou uma criança. Eu entendo. Se ao invés de olharem para o personagem histórico com o qual conviveram por anos, os nazarenos tivessem atentado para os seus atos, eu entendo que eles não criam em Jesus. Mas a partir do momento que ele passou a realizar milagres, se tivessem atentado para os seus atos, teriam conhecido o Pai e sido salvos. Eis um erro do qual devemos fugir a todo instante. O mundo moderno ignora o que seja a realidade. Lembremos-nos do cântico dos querubins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Esse texto está lá em Isaías 6, no verso 3, e todo mundo conhece. Né? Aquela cena que Isaías está de boa andando, né? De repente, ele vê o trono de Deus. Então, ele é tomado por uma visão, né? E ele vê o trono de Deus. E assim que ele vê o trono de Deus, ele sabe que é o trono de Deus. A primeira coisa que ele pensa é, morri, né? Acabou. Porque eu sou um pecador. Estou diante de Deus, já era para mim. Todo mundo conhece essa cena, né? Uma das cenas mais belas da Escritura. E ali Isaías vê os querubins, né? Os querubins que ficam em redor do trono de Deus. E os querubins, eles cantam de eternidade a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O mundo moderno não consegue entender isso e não consegue entender aquilo que foi compreendido. Isso aqui não é um mistério. Nunca foi. Né? Está virando mistério agora. O mundo sempre compreendeu que toda a terra está cheia da glória de Deus. Você vê isso no Timeu, de Platão. Você vê isso na metafísica de Aristóteles. Você vê isso em Homero. Você vê isso em Eurípides, em Sófocles, em Ésquilo. Você vê isso em Cícero. Você vê isso em Apuleio, em Ovídio. Você vê isso em todo lugar. Você vê isso em Don Quixote. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O que significa isso? Que toda a terra, está cheia da glória de Deus. Ou seja, não existe nada que seja só matéria. Não tem uma pedra. Não tem uma pedra que seja assim, só uma pedra. Não existe assim, só uma pedra. Como assim só uma pedra? Não é só uma pedra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Por toda a história da humanidade. Desde a pré-história. Vê-se isso com os registros. Sempre entenderam que o mundo é animado, que é o cerne do De Anima de Aristóteles. O mundo é animado. Ou seja, essa pedra física, sólida, material,
essa pedra, ela é composta. Ela não apareceu assim, pedra. Ela é composta, há uma composição, ou seja, há elementos, dois elementos, que tomam a mesma posição. Ou seja, aquela regra que nós conhecemos como, né, uma das leis da física, né, leis da natureza, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ela é uma das leis mais absurdas do mundo, porque ela nega justamente a integralidade do ser. É claro que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Aqui é a pedra para me provar isso. A pedra é composta. Nós temos dois elementos compondo-se em um só e formando a realidade pedra. Então, a isso os gregos e os escolásticos chamavam ens, né? É um ser. Isso aqui é um ente, isso é um ser. Então, há aqui um ser. Então, essa leitura da realidade composta, do mundo integral, do mundo composto de algo físico e algo espiritual, formando assim as unidades, os seres, a árvore, o cão, o homem, a cachoeira, é uma realidade que sempre foi compreendida, mas que na modernidade é abandonada. Estou citando aqui, né, na apostila, aquele que conhece o Espírito Criador, aquele que é cristão, aquele que está em Deus, aquele que conhece o Espírito Criador de todas as coisas, jamais ignora a composição em cada ser da natureza, a qual só alcança o status real ao integrar o Espírito e a matéria. Daí que, ainda que os homens se calem, por que Jesus diz? Ainda que os homens se calem, as pedras clamarão. Como que a pedra vai clamar? A pedra é só uma pedra. Vai abrir uma boquinha assim na pedra e ela vai clamar? Não, amigo, não é que vai abrir boquinha na pedra. Não é que a pedra vai abrir boquinha e vai cantar. Não é que a jumenta de Balaão falou com Balaão, né? Criou cordas vocais e falou com Balaão. É que toda a terra está cheia da glória de Deus. Como os salmistas dizem em vários salmos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos para Anselmo, vamos avançar. A aula de hoje vai ser um pouco longa, hein, gente? Anselmo. Anselmo tem essa obra aqui que, infelizmente, não foi vertida para o português, o que é algo vergonhoso. Essa obra aqui, que eu tenho na mão, é da Oxford, né, da editora da Oxford. Anselmo da Cantuária, os principais trabalhos. Então, aqui tem várias obras de Anselmo, né? Ele tem obras infinitas. Aqui tem algumas, as principais. Então, eu só tenho em inglês, então estou citando em inglês. Se alguém conseguir em português, dá glória e entra de cabeça. Se você quiser parar tudo que você está fazendo só para ler Anselmo da Cantuária, você vai estar fazendo algo maravilhoso, porque Anselmo da Cantuária é uma das leituras mais impressionantes da teologia. Então, eu estou pegando o Anselmo, uma parte muito curtinha dele, para tratar sobre a ressurreição. Uma das maiores lacunas a serem preenchidas é a tradução do Anselmo. Como teólogo, um dos méritos dele é o seu conhecimento aliado à intrepidez. Então, uma coisa que eu acho sensacional em Santo Anselmo é o seguinte, ele não tem medo dos temas. Então, assim como você vê Agostinho falando, né, da relação sexual para nascimento do Cristo, né, a pessoa tem que ser destemida para falar disso, né? Anselmo é pior. Então, Anselmo fala de qualquer coisa. E ele trata de tudo. E a sabedoria dele é maravilhosa, né? É divina, né? Dada por Deus. Então, ele alia o conhecimento dele à intrepidez, ele não tem medo de falar dos assuntos. E eu estou dando só uma palhinha que nem está relacionada, pode estar correlacionada, mas não está relacionada com o nosso tema. Mas eu coloquei essa palhinha aqui porque eu amo essa parte, estou citando aqui as indicações para quem quiser buscar. Então, Pena do Anselmo escreve assim: embora seja verdade que o Filho de Deus nasceu de uma virgem imaculada, isto não foi por necessidade. Como se uma descendência justa não pudesse ser gerada por esse método de propagação de um pai pecador, mas porque era apropriado que a concepção deste homem deveria ser de uma mãe pura. Com efeito, convinha que aquela virgem brilhasse com uma pureza que só era superada pela de Deus, porque foi a ela que Deus Pai se dispôs a dar o seu Filho único, a quem amou no coração como um igual, gerado igual a ele mesmo,
para que em natureza fosse ao mesmo tempo filho de Deus e da Virgem. A Virgem foi purificada pela fé antes desta concepção. É fácil identificar os pontos em que o autor poderia ter se livrado de uma possibilidade de um erro, ou pelo menos de uma polêmica. Mas essa não é a postura de Anselmo, essa é a postura dos covardes. Deus Pai poderia trazer seu filho ao mundo da forma que bem desejasse, né? Como ele acaba de dizer. Não necessitando de pessoa alguma, e nem mesmo de forma alguma. Se assim o quisesse, Deus poderia ter levantado o segundo Adão, como levantou o primeiro. Tendo exemplificado aqui a admirável ousadia de Anselmo, então, diante de tamanha ousadia, vamos ver o que ele fala sobre o tema que nos interessa aqui. Então, abre aspas para ele. Portanto, há provas de que em algum momento haverá uma ressurreição dos mortos. Pois se o homem deve ser restaurado em perfeição, ele deve ser reconstituído como o tipo de ser que teria sido se não tivesse pecado. Então, Anselmo vai dizer o seguinte: ressurreição não é uma coisa excepcional da parte do Cristo. Então, quando fala isso, você fala assim, caramba, peraí, o negócio está esquisito, né? Tô ficando com medo, né? Vou blasfemar. Não vai. Anselmo vai explicar o seguinte: quando Deus cria perfeito. E quando Deus cria Adão perfeito. Sendo Adão perfeito, ele deve viver. E ainda que morresse, viveria. Porque Deus não dá a vida com medida. Deus dá a vida e dá a vida com abundância. Então, quando Deus cria Adão para viver para sempre com ele. Então, sendo assim, se Adão morresse, como a gente vê essa possibilidade, né? Dado que Deus diz a ele que ele pode comer do fruto, né? Para viver, você pensa, caramba, então se comendo do fruto, né? Da árvore da vida, ele vivesse eternamente, então se ele não comesse, poderia morrer, né? Uma inanição, digamos assim, uma inanição, né? Integral. Mas ainda que morresse, viveria. Por quê? Porque todo ser que é perfeito, ele se dá na integralidade, como a gente já falou alguns minutos atrás. Ou seja, quando Deus cria algo, né, quando Deus cria a pedra, antes de criar a pedra física, ele traz à existência essa pedra espiritualmente, ou seja, não materialmente, né? Não que a pedra tenha um espírito, né? Mas ela tem a glória de Deus, né? Como Paulo vai dizer, né? Que toda a natureza glorifica a Deus e que toda a natureza, após a corrupção, geme, ansiando o retorno de Cristo. Essa pedra aqui, ela anseia o retorno de Cristo. Então, quando Deus cria algo, primeiro ele vocaliza algo, primeiro ele traz o poder do Logos. E depois a realidade física se faz. A gente tem uma prova disso na abertura da Escritura, né? No princípio. Então, quando Deus ali na Escritura, a gente tem a pronúncia em latim, ficou belíssima, né? Do Fiat Lux. Quando Deus diz, né? Haja luz. O texto é muito curioso, o texto diz assim, né? Disse Deus, haja luz. Aí fecha aspas. E houve luz. Então, Deus disse. Deus não criou a luz. Deus disse, haja luz. Então, primeiro Deus traz no Logos, né? Quem é o Logos de Deus, né? Deus primeiro ele traz no Logos a luz, né? Haja luz. Quando Deus fala haja luz, sai da sua boca a palavra, o Logos de Deus, Jesus, né? Então quando Deus diz haja luz, não há luz ainda, hein? Mas Cristo ele não volta sem cumprir a sua missão, né? Então quando Yahvé diz haja luz, há luz. Então, isso é muito curioso, porque a gente vê a integralidade até mesmo da luz, né? Algo que se Einstein tivesse compreendido, né? Não precisaria ter sofrido tanto. Então, quando você vê essa relação, nós entendemos o seguinte: quando Deus cria Adão, o primeiro momento de Adão não é aquele corpo estatelado no chão, né? Como mostra o Gênesis, né? Que Deus olha para Adão, Deus vê Adão, né? E Deus sopra nas narinas de Adão a vida, né? Para Deus criar Adão, primeiro ele traz Adão à existência por meio do Logos. Então você veja só, aquilo que é físico corresponde ao não físico. Como era a luz? Como foi assim aquela luz ali de Gênesis 1, né?
quando houve luz, como que era aquela luz? Será que era a luz do sol? Como que era assim? Era uma luz que... Olha, eu não sei como era, mas eu sei te dizer o seguinte, ela correspondia perfeitamente ao Logos. Então, quando Deus abre a sua boca e ele diz, haja luz, Deus pensou como seria a luz que ele queria. Né? Deus não solta uma frase solta, haja luz, vamos ver como é. Não. Deus pensa exatamente como ele quer que seja a luz. Né? E quando ele pensa, né, ele define, haja luz. Que luz? Qualquer luz? Não, essa luz. Então, todo ser físico material corresponde perfeitamente ao ser físico espiritual criado no Logos. Ok. Adão foi criado perfeito ou com defeito? Foi criado perfeito. Então, Adão correspondia perfeitamente ao Adão espiritual, não é? Era. Se Adão correspondia perfeitamente ao Adão espiritual, o Adão que saiu da boca de Deus, o Adão em Cristo, Adão não pode morrer? Sendo assim, se Adão morresse, o que aconteceria? Ele ressuscitaria. Olha só a ousadia, a profundidade, a densidade do pensamento de Santo Anselmo. Santo Anselmo é século XI, né? Santo Anselmo morreu em 1100 e alguma coisa, né? Logo no início, de 1119. Eu coloquei aqui na apostila. Santo Anselmo foi bispo da Cantuária, uma das cidades mais importantes no sul da Britânia, né? Onde hoje é a Inglaterra. Santo Anselmo não tem medo de tirar a glória de Deus, porque ele entende algo que é muito importante para nós que estudamos teologia. A verdade nunca tira a glória de Deus. A verdade sempre o glorifica. Sempre que você conhecer algo do verdadeiro Cristo, você vai glorificá-lo. Não tenha medo de perscrutar. Não tenha medo de ir atrás da resposta das suas perguntas. Não tenha medo de perguntar. A blasfêmia não se faz por uma pergunta, mas por uma afirmação, ainda que travestida de pergunta. Uma pergunta unicamente nunca blasfema. Uma pergunta unicamente nunca é uma heresia. Então pergunta sem medo. Anselmo mostra então o seguinte: se Adão morresse, sem dúvida alguma iria ressuscitar, por que Jesus não ressuscitaria? Então aqui a gente tem um ponto. Por exemplo, quando Adão morreu, porque Adão morreu, né? Quando Adão morreu, ele ressuscitou? Não. Por quê? Não é uma contradição do próprio Santo Anselmo? Não, não é. Porque aquele Adão que morreu não correspondia perfeitamente à ideia de Deus, ao Logos de Deus, formador de Adão. Ao que podemos compreender aquilo que o apóstolo Paulo ensina no início da carta à igreja de Roma, quando ele diz que toda a natureza geme, aguardando a nova terra, o ressurgimento, a recriação, a reformação de toda a terra. Ou seja, o Adão que morreu era o Adão caído, o Adão que pecou. Então, todos aqueles que pecam morrem, como todos nós sabemos. E todos aqueles que morrem, morrem e morrem. E por que Cristo morreu e não morreu? Não ficou morto? Porque nele não foi encontrado pecado algum, como dizem Hebreus. Então, por isso, em diversos textos da Escritura, eu estou citando alguns aqui, por isso a Escritura mostra que Jesus ele não pôde ser detido no Hades. Jesus não pôde ser preso pela morte. Por quê? Não foi encontrado nele falta. E não sendo encontrado nele falta, ele é o primeiro homem de toda a espécie. E aí nós vemos aquele plano de Noé, aquele plano de Deus em Abraão. Jesus foi o primeiro homem a morrer sem pecado. E por isso a própria Escritura diz que ele se torna, então, a primícia dos que dormem, o primeiro a ressurgir. Todos os textos estão aí na Escritura, eu estou adiantando aqui, porque senão a aula vai ficar com 2 horas. Cristo é retratado por Paulo como o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, ou seja, o primeiro homem a ser ressuscitado da morte. Isso exatamente pelo motivo apresentado pelo bispo da Cantuária. Os santos forçosamente têm de ressuscitar, pois de outra forma seus corpos não corresponderiam a seus espíritos,
como Cristo foi o único homem que nunca pecou, apenas ele alcançou a natureza formal da alma pura após a morte do corpo. Ou seja, Jesus, quando ele morre após passar por todas as provações, por todas as tentações, após ser tentado e provado em tudo, e ele foi aprovado com perfeição. Ok, então ele morre, realmente morreu, o seu corpo foi sepultado. Houve a separação da alma com o corpo, como afirma Santo Anselmo e Santo Agostinho. Quando há essa separação, vejamos, se há justiça no caso. Aquele corpo sepulto, ele corresponde perfeitamente à alma separada do corpo, como diz São Tomás? Não corresponde, porque aquele corpo está morto e o Cristo vive. Se a alma é perfeita, e a alma de Cristo é perfeita, pois ele é o próprio Deus. Se a alma é perfeita, como aquele corpo pode ser detido na sepultura? Não pode. A pedra tem de rolar. As faixas têm de ser desenroladas. E ele tem de ressurgir. Então vamos agora para São Tomás, e São Tomás vai falar das características do corpo redivivo de Cristo. Na Suma Teológica, já tão conhecida de todo o público, não preciso apresentar a Suma, todos vocês conhecem, não preciso apresentar. Tomás, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Ele propõe no volume 4, na questão 54, tratar da qualidade de Cristo ressurreto. E inicia ponderando, artigo 1, se Cristo, depois da ressurreição, tinha um verdadeiro corpo. No mesmo sentido doutrinário que os teólogos da patrística, Tomás começa a sua abordagem cuidando da afirmação corpórea do Cristo. Aqui, já o Cristo ressuscitado, tá? Cristo após a ressurreição. Tal proceder se compreende do mesmo modo que aquele. Muitos eram os falsos mestres que buscavam distorcer a cristologia, ora negando a natureza humana ou a natureza divina de Jesus, ora fazendo a natureza humana suplantar a divina, ou a divina suplantar a humana. Então, a todo momento, Tomás já está bem adiantado, né? Século XII e XIII. Então, a todo momento, as pessoas queriam falar assim, não, Jesus ele era plenamente homem. Plenamente, né? E só homem. A outrora, não, Jesus era Deus, ele era um espírito, não era um ser humano. Então, sempre que alguém tenta numerar, pesar, quantificar Cristo, erra. Porque, como diz Santo Agostinho, Cristo, ele não tem medida, ele não tem peso, ele não tem número. Ele mede, ele pesa, ele numera. Então, não existe, assim, quantidade, né? O quanto Jesus era humano? 90%? 25%? Não tem quantitativo em Jesus. Né? O quanto Jesus era divino? Né? Não tem quantitativo. Então, não tem como quantificar o próprio Cristo. Pelo contrário, ele quantifica todas as coisas. O corpo ressurreto de Jesus correspondia perfeitamente ao segundo Adão, aquele que, sendo homem, viveu e não pecou até sua morte. Então, Santo Tomás vai dizer o seguinte, o corpo de Cristo, estou citando Tomás, lá na Suma 4, na questão 54, depois busquem. O corpo de Cristo caiu pela morte, por se ter dele separada a alma, que era a sua perfeição formal. Então, aristotélico isso, né? Então, Tomás está dizendo o quê? Qual é a perfeição formal do ser humano? É a alma. Então, o Fernando está aqui, né? Qual é o verdadeiro Fernando? Esse corpinho aqui? Não, esse corpinho aqui é a matéria projetada na forma, da forma que é a alma. Então, o que dá forma ao homem, né? Porque alguns nascem com o nariz comprido, outro com o nariz curto, outro com... O que dá forma ao corpo? O corpo material, físico, é a correspondência física material daquela realidade espiritual. O corpo de Cristo caiu pela morte, por se ter dele separada a alma, que era a sua perfeição formal. Por isso, para ser verdadeira a ressurreição de Cristo, era necessário que o mesmo corpo de Cristo de novo se lhe unisse à alma. E como a verdadeira natureza do corpo lhe advém da forma, consequentemente, o corpo de Cristo, depois da ressurreição, tanto foi um corpo verdadeiro. Olha que maravilha! Eu estou complementando aqui, eu peguei de forma complementar o Santo Anselmo, né? Porque Santo Anselmo vai dizer isso também, mas eu peguei aqui de propósito. O que Tomás está dizendo? Quando Cristo morre, o corpo separa da alma, óbvio, né? Então, Cristo morreu, ele expirou na cruz, né? Então, ficou o corpo lá na cruz. Mas aquele não era o Jesus vivo, era o Jesus morto. Ou seja, ali estava o corpo e a alma de Jesus. Como a gente vê nos evangelhos, ela desce ao Hades.
Então, é maravilhoso pensar nisso, né? Pensar que as pessoas estão ali tirando o corpo de Jesus, né? Estão chorando Cristo morto, mas ele não está ali. E Tomás está dizendo o seguinte: aquele corpo retalhado, espancado, sangrado, né? Aquele corpo sofrido, ele não correspondia ao aspecto formal do Cristo, que nem ali na cruz estava mais. Porque o aspecto formal do Cristo é Deus. Então, a alma que foi separada do corpo, ela precisava corresponder-se perfeitamente ao corpo novamente. Agora veja, quando a alma de Cristo, após a separação do corpo, precisa ser corporificada novamente, que corpo a receberá? Aquele corpo retalhado? Aquele corpo espancado, cuspido? Aquele corpo do qual havia sido arrancada as roupas? Ele não corresponde a essa alma. Então, essa alma precisa de um corpo verdadeiro, é a expressão que Tomás utiliza. Como tinha a mesma natureza de antes. Se, ao contrário, o seu corpo fosse fantástico, a ressurreição não teria sido verdadeira, mas aparente. Então, olha só o que Tomás está dizendo. Jesus ressuscitou, ok. Mas Jesus ressuscitou naquele corpo ou em outro corpo? Então, Tomás vai defender algo também ousado. Tomás vai dizer o seguinte: ele ressuscitou naquele mesmíssimo corpo. Por quê? Por óbvio. Porque se Tomás não tivesse ressuscitado naquele mesmo, se Jesus não tivesse ressuscitado naquele mesmíssimo corpo, não seria ressurreição, mas seria um novo nascimento. E a Escritura diz que Jesus ressuscitou. O que significa ressuscitar? Né? Ressuscitar vem do grego anastasis, né? Que é você... Estasis é se pôr de pé, né? Novamente, né? Mais uma vez. Então, a ressurreição é o quê? Você se colocar de pé novamente, né? Ressuscitou dos mortos. Então, ele que estava morto, deitado naquela pedra, ele se levanta novamente. Então, só pode ressuscitar quem está morto. Aquele que não está morto não pode ressuscitar, ele só pode nascer. Então, Jesus foi ressuscitado. O corpo vivificado não trazia as mesmas características de essência, não de aparência, do corpo nascido da Virgem. Uma vez que a ressurreição não foi segundo a carne, descendência humana de sua mãe materna, mas segundo o Espírito, né? Então, você está vendo? Por que Jesus ressuscitou? Porque o corpo estava lá estatelado, né, na pedra, e daí o corpo abriu o olho e levantou, igual nos filmes de Hollywood? Claro que não. O corpo não ressuscitou pelo corpo. Ele não ressuscitou pelos glóbulos vermelhos, pelas veias, pela batida do coração. Ele ressuscitou pelo Espírito, como diz a Escritura. Sendo o corpo material sempre correspondente ao corpo formal, como a gente disse aqui, a alma, a carne sempre corresponde ao Espírito, na ressurreição, Cristo ressurge dentre os mortos vencedor, após ser em tudo tentado e em tudo provado. Tomás, o corpo de Cristo, depois da ressurreição, não por milagre, mas pela sua condição gloriosa, entrou a ter com os discípulos, estando as portas fechadas, ocupando simultaneamente com outro corpo o mesmo lugar. Então, todo mundo se lembra da passagem. Jesus morreu. Os discípulos estão chorando, né? Desesperados. Estão todos trancados ali numa casa. E Jesus, ele passa pela porta. E Jesus entra, diz a Escritura que Jesus entra no recinto sem abrir a porta. E daí Tomás está dizendo, quando Jesus passa pela porta, você tem agora dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. Você tem a porta e tem Jesus, que é o corpo de Jesus. Como que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Isso é um milagre? Não, não é. Então, Tomás está dizendo, isso não é um milagre. Isso é a natureza corpórea do Cristo vivificado. Então, aqui, Tomás vai... Está na apostila. Depois peguem a apostila e vejam. Tomás vai dar um show, como ele sempre faz. E Tomás vai mostrar que, quando Jesus morre, a alma se separa do corpo. E a alma de Jesus é aprovada, que é o próprio Deus. Ela é aprovada. E sendo ela aprovada, ela é glorificada, ela é perfeita. E agora, quando Cristo ressuscita, e ele não pode ficar dentre os mortos, quando ele ressuscita, o seu corpo agora, o seu corpo tem de se ajustar à alma.
Então, agora, aquele corpo que estava mutilado, que estava chicoteado, que estava espancado, cuspido, aquele corpo que estava machucado, porque quando Cristo é embalsamado, ele não é curado, ele é embalsamado como ele estava. Quando Cristo é sepultado, aquele corpo machucado agora tem de corresponder pela força natural, não milagrosa. Aquele corpo tem de corresponder à alma que está para ele voltando. Então, Tomás vai mostrar que este corpo que ressurge, né, esse corpo que ressuscita, esse corpo agora ele corresponde perfeitamente à alma de Cristo. E quando, Tomás vai mostrar que quando a carne está submetida plena e perfeitamente ao espírito, ela adere às capacidades espirituais. Ou seja, Cristo agora ele pode corporalmente decidir quando ele vai aparecer, quando ele vai desaparecer. Quando ele vai passar por entre outra matéria, quando ele não vai passar. Ele pode decidir comer, não por ter necessidade nutricional, mas ele pode decidir não comer e ficar sem comer. Então, agora o corpo está submetido ao espírito e o espírito ordena. Vamos adiante, vamos para a nossa última parte. E aí a gente conclui. Vamos para o Bavinck, Hermann Bavinck. A teologia do Hermann Bavinck, então, Tomás foi. A teologia do Hermann Bavinck é, na minha opinião, a melhor teologia sistemática que existe em qualquer idioma. Né? Ela tem, aqui em português, né? Pela editora Mundo Cristão, ela é uma teologia em 5 volumes, completíssima. A tradução em português é maravilhosa, maravilhosa, impecável, não é cara, né? É perfeito. É perfeito. Então, aqui eu estou com o volume 3. O Hermann Bavinck foi um teólogo do século passado, foi um teólogo holandês. E foi um homem, assim, sensacional. Né? O conhecimento dele, a produção dele é algo incrível. Então, essa dogmática, essa teologia, uma das principais características dela, que eu gosto, é que ela é literária. Então, você consegue ler a teologia sistemática. Porque é algo difícil, por exemplo, a Suma Teológica, você não consegue ler assim, vou pegar a Suma para ler, né? Vou ler da 1 a 5. Você não vai conseguir, ninguém consegue. Então, a Suma Teológica, a Suma Teológica de Tomás, ela é muito mais um material de consulta. Poxa, quero saber sobre os anjos. Aí você vai, né? Mas você não consegue ler. A do Bavinck você consegue ler. É muito boa. E tem aquela edição que eu sempre indico, que é uma redução desses 5 volumes, que foi publicada no Brasil, que se chama As Maravilhas de Deus, que é um livro, assim, incrível, porque ele é baratíssimo e ele é um calhamaço. É um resumo maravilhoso desses 5 volumes. Então, quem quiser começar no estudo de teologia, eu sempre indico, você quer começar a estudar teologia? Começa pelo Maravilhas de Deus, As Maravilhas de Deus, do Hermann Bavinck, publicado no Brasil. Esqueci a editora, mas depois você olha, aí é um livro facílimo de achar. A gente vai deixar na indicação. Bavinck, um teólogo holandês, concentra seus esforços na obra de Cristo ao chegar no 3º volume da sua obra magna e começa pontuando o caminho que ele vai tracejar. Palavras do Bavinck. Se, de acordo com a confissão de fé reformada, a descida ao inferno pertence ao estado de humilhação, podemos distinguir na exaltação 4 passos: a ressurreição, a ascensão, o assentar-se à destra de Deus e o retorno em juízo. O primeiro passo já vimos com os outros autores. Vejamos o que a dogmática traz sobre ascensão. Então, Bavinck de novo. Depois da ressurreição, Jesus ainda passou um tempo sobre a terra. De acordo com Atos 1, verso 3, 40 dias se passaram entre os 2 eventos, ressurreição e ascensão. Esses 40 dias constituem um período muito peculiar na vida de Jesus. Realmente, peculiar foi cada um dos momentos vividos por Cristo após sua ressurreição. E dos pouquíssimos que temos ciência, por meio do relato dos autores da Escritura, cada um é mais peculiar que o outro. Apesar de ter um corpo físico semelhante àquele que andou pela Galileia, Jesus não permitiu ser tocado imediatamente após a ressurreição.
não foi reconhecido por seus discípulos. Estou colocando todos os trechos bíblicos, tá? Aparecia e desaparecia misteriosamente, assustando seus discípulos. Até mesmo mudava de forma física quando queria. Isso está lá em Marcos 16:12. Ressalta o Bavinck. Aspas para o autor. Ele não é o mesmo que era antes. O estreito contato pessoal que existia antes não foi restaurado. Jesus se mantém à distância, se retira e não mais pertence a este mundo, mas está em transição para outra forma de vida e de atuação. Quando os discípulos esperam pelas antigas formas, Jesus os proíbe, como fez com Maria Madalena, de tocá-lo. Ele está se despedindo deles, não retornará para eles na terra, mas continua seguindo na direção do céu. A percepção do holandês é estranha à nossa imaginação, mas não é estranha ao relato dos apóstolos. Jesus realmente parece ter passado por uma transição. Gente, a palavra é horrível, é ridículo você falar, nossa, Jesus passar por uma transição? Ou Jesus é ou não é, né? Com Deus não tem transição, ou ele é ou não é. Não podemos nos esquecer que, em primeiro lugar, sempre que a gente fala de Deus, essencialmente, nós estamos empobrecendo Deus, né? Porque não há palavra que seja palavra divina, toda palavra é humana. Então, quando a gente fala, a gente sempre está falando, a gente sempre está errando, né? Ninguém fala acertadamente de Deus, apenas o seu filho. Então, quando o Bavinck está falando que Jesus ele estava passando por algo como uma transição nesses 40 dias que ele viveu, porque assim que ele ressuscita, a gente vê aquele texto onde Maria quer tocar em Jesus e Jesus fala, não me toques, que eu ainda não subi ao Pai. Só que você continua lendo o Evangelho, aí Jesus aparece, né? Ela vai correndo para junto dos discípulos contar a notícia de que Jesus ressuscitou, tá todo mundo lá conversando e Jesus aparece. E aí quando Jesus aparece, diz a Escritura que ele conversa com todo mundo. Aí você lê o próximo versículo, diz assim, porém Tomé não estava entre aqueles que estavam reunidos, mas 8 dias depois, estando novamente reunidos, Jesus aparece. E aí Jesus fala para Tomé, não toca aqui, né? Toca nas minhas chagas. E a gente tem aquele episódio maravilhoso, né? Eternizado por Caravaggio, naquele quadro belíssimo, né? De Tomé tocando no lado de Cristo. Então, Maria não pôde tocar em Jesus, pelas próprias palavras do mestre, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Mas não sei por quê. 8 dias depois pôde. Então, por isso que o Bavinck está falando dessa transição, né? Que é uma palavra horrível, eu repito, mas é algo assim. Então, voltando para o autor. Da mesma forma, Cristo, em sua exaltação, continua ativo como sacerdote. Na carta aos Hebreus, essa ideia está muito destacada. E a vida terrena de Cristo é geralmente vista como uma preparação para a atividade sumo sacerdotal que ele agora executa no céu. Para ser capaz de cumprir esse ofício sumo sacerdotal, ele tinha de ser o filho que, como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, citando Hebreus, cria, sustenta e herda todas as coisas. Além disso, em sua natureza humana, ele precisou, por meio do sofrimento e das provações, aprender a obediência e, assim, ser aperfeiçoado, plenamente preparado para seu ministério sumo sacerdotal no céu. Está aqui todas as referências disso que ele está dizendo, que é algo meio estranho, mas ele, na verdade, está citando Hebreus. Vemos com os apontamentos do autor que Jesus não subiu aos céus como o nazareno sofredor. Finalizando, gente. Jesus não subiu ao céu, presta atenção. E aqui a gente chega a gente volta para o The Chosen. Jesus não subiu aos céus como o nazareno sofredor, mas o Filho glorificado que assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso. Não assentou-se como quem descansa, mas permanece cabeça do corpo que é a igreja, ou seja, trabalha constantemente, administrando cada um dos membros e dando-lhes, por meio do Espírito Santo, funções e cargos, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12. Conclusão. Então, vamos lá. Concluindo, o que nós vemos aqui com esses 5 autores? A cristologia é um termo, né, para falar sobre a teologia que estuda o Cristo.
A cristologia revela aos homens que nesse delicioso labor de buscarmos subir aos céus e ver a face de Deus, como se possível fosse, Deus nos concede a graciosa e impossível tarefa a qual chamamos vida cristã. É diante da grandeza aqui apenas esboçada que nos perguntamos: quem foi o Jesus autêntico? E certos da impossibilidade da compreensão plena da resposta, a qual não é argumentativa, mas personificada na raiz de Davi, que nos assustamos ao ver a igreja moderna deixando-se levar pela visão humanizada do Redentor dos homens. A humanização do verbo não foi sua glória, mas sua humilhação. Nascer do sangue da Virgem não foi uma glória, mas uma sujeição. Ser tentado pelo diabo não foi grandeza, mas pena pelo corpo que assumiu. As dores, as noites em vigília, os perigos, as fugas, os desafios dos escribas, os amigos doentes e mortos pelo caminho, nada disso revela o mistério de Deus. Pelo contrário, o oculta em um véu que é rasgado apenas no último suspiro. Quando o mundo tenta humanizar Jesus, não está exaltando o evangelho, fazendo com que quem ainda não entendeu a mensagem da salvação, que não é complicada, é uma mensagem para os pequeninos, finalmente a entenda. Antes, ofusca a divindade do sumo sacerdote eterno, no corpo que foi sepultado, o corpo feito maldito no madeiro, como diz Gálatas 3, 13 e 14. Na suposta pregação do evangelho, o seriado do Jesus autêntico oculta por trás de uma máscara de humildade a vileza de transformar o eterno em um homem que já morreu há 2000 anos e ressurgiu intocável para sentar-se pela força do seu poder à direita do Criador. Do que o mundo vazio e sem fé precisa, não é do Cristo sofredor, pois ele não é sofredor, ele foi sofredor. O mundo que jaz em trevas precisa do Cristo vencedor, aquele de Apocalipse 1, que vem com as nuvens, soberano dos reis da terra. The Chosen não trabalha pelo reino, antes o oculta, na imagem de um Jesus eternamente homem. Vende a imagem de um Jesus amigo, amigo dessa geração corrupta, que acredita na ideia de um ombro amigo à destra do Pai, pronto para abraçar aqueles que não querem um abraço do pastor da sua igreja, que não admitem comungar em uma igreja local, mas esperam assentar-se junto à mesa do rei, dos reis, para com ele ceiar. O futuro da geração do Jesus ator autêntico não é glorioso. E esses que não confessam a verdade não entrarão no reino de Deus e têm trabalhado para não deixar que seus ouvintes também não entrem. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15, 16. Ok, pessoal, vamos fazer nosso intervalo. E 15 minutos de intervalo. Esses 15 minutos são aqueles 15 minutos para você mandar suas perguntas, mandar seus comentários aí pelos meios de sempre. E-mail, Telegram, tem o bot, enfim, tem todos os meios aí de sempre. Mandem suas perguntas, comentários, 15 minutos no relógio, a gente volta. Vamos lá, vamos retornar. Então, você que está aqui, que é aluno novo, está pela primeira vez, nós sempre fazemos isso aqui nas aulas da escola. A gente sempre, quando termina a aula, faz um intervalinho ali, tomar um café no banheiro, e é o tempo de você mandar as perguntas. Pergunta, comentário, de repente você quer compartilhar algo. A gente, claro, sempre se reserva aí no direito de responder algumas perguntas, né? Porque, de repente, vem muita pergunta, não dá para responder tudo, mas a gente sempre faz uma seleção aqui. Quando é pouca pergunta, a gente responde todas, tá bom? Então, mandem perguntas aí, tranquilamente. E lembrando, você que é novo aqui na escola, nós temos um canal do Telegram, que é exclusivo para os alunos, é um canal maravilhoso, não é aqueles canal de WhatsApp, fica todo mundo batendo papo, é um canal no Telegram, organizadíssimo, o pessoal da escola é uma coisa finíssima, uma coisa fina, os alunos da escola, não ficam lá de conversinha, é só assim, né, complementos da aula mesmo. Então, vale muito a pena estar lá. E nós lá divulgamos os informes, então, sempre que acontece alguma coisa de especial, a gente anuncia lá. Então, vale muito a pena para você
que é aluno, estar no canal do Telegram. E para a pessoa entrar, embaixo aqui tem as descrições. Então, vamos lá, vamos às perguntas. Elisângela está falando. Quando diz que Tomé tocou as chagas de Cristo, o corpo ressuscitado de Jesus ainda possuía as marcas do sofrimento na cruz? Tomás fala muito bem sobre isso ali na questão 54 mesmo. E ele vai dizer algo que digamos assim, a lógica, né, teológica, é que Jesus, ele opta, né? Jesus opta como o corpo, né, a carne, né? Quando a gente está falando de o corpo de Cristo, ele tem um corpo, né? Então, ainda que não, a gente não pode dizer que é um corpo carnal, porque não é mais assim, não é o corpo que nasceu da Virgem Maria, né? Não é o corpo carnal. Ou seja, nós não podemos dizer que ele tem um pulmão que está respirando, que ele tem um coração que está batendo. Não podemos dizer, né? Então, a gente sabe que ele é vivo. Por quê? Porque a vida, no fundo, a vida não está nos glóbulos vermelhos, né? Então, a vida, ela está em quê? A vida está no Espírito de Deus, né? A própria Escritura nos diz isso, que o Espírito de Deus, ele dá a vida. Então, a vida está em Cristo, até mesmo porque ele é a vida, né? Então, não podemos dizer assim, corpo carnal, mas ele tem um corpo, né? Então, aquele corpo ali é um corpo correspondente à forma. E ele pode, então, né, como Tomás disse, estando o corpo sujeito ao Espírito, ele pode, inclusive, tomar outras formas. Vamos ler um texto aqui. Esse texto é curiosíssimo, porque a Bíblia tem umas coisas, né? Que a Bíblia tem umas coisas que a gente, por mais que a gente leia, a gente sempre tem surpresa, né? Lendo a Bíblia. Tem hora que você lê e você fala assim, caramba, isso aqui é novidade, né? Colocaram na última atualização. Não, não é. Sempre esteve lá. Marcos, capítulo 16, versículo 12. Marcos 16, 12 diz assim. Depois disso, já está no finalzinho, né? Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Jesus, ele apareceu para duas pessoas que estavam indo para o campo em outra forma. Essa palavra forma é a palavra clássica que aparece na literatura grega, nos trágicos. Forma, né? Forma é o quê? Forma é a sua aparência, né? A estética, né? Ou seja, a minha aparência que é consumida por aqueles que me veem. Então, Jesus, e não apenas por ser Jesus, como o Anselmo diz, né? O corpo vivificado, ou seja, nós também, né? Após a ressurreição. O corpo vivificado, ele é sujeito ao Espírito. Então, eu posso me apresentar sobre outra forma. Então, obviamente, aí eu digo por óbvio, né? A Escritura não diz isso, mas por óbvio, claro que quando nós chegarmos no céu, Jesus não estará sentado no trono, à destra de Deus, com as mãos furadas. Por que eu digo por óbvio? Porque, né, pode ser que sim, tá? Não estou dizendo. Isso quem está dizendo sou eu. Ou seja, né, veja o peso do que está sendo dito. Quem está dizendo sou eu. Então, Jesus, ele sujeita o corpo ao seu espírito. Então, ele pode mostrar as chagas para Tomé, ainda que ele não esteja machucado para a eternidade. Porque, é claro, por exemplo, você imagina, quando Jesus mostrou o seu lado, você imagina assim, sangrando, né? A lateral de Cristo sangrando? Claro que não. Você imagina que coisa ridícula, né? Jesus andar por aí e ter que ficar trocando de roupa porque tá saindo sangue eternamente? Claro que não. Óbvio que não. Então, ele está mostrando a chaga. É a ferida, é a consequência, é o resultado. Não é o eu não estou machucado. Ai, olha aqui do lado. Claro que não. Então, se não me engano, Anselmo diz, né, que essas feridas, essas chagas de Cristo não são chagas de machucado, mas são chagas de glória, né? Chagas de glória. Maria Macedo, professor, boa noite. Poderia falar mais sobre os nefilins, né? O nefilins, isso faz parte do que podemos chamar de mitologia cristã? Então, lembrando, mitologia, né? Mitologia é uma palavra que às vezes fica estranho falar mitologia cristã, né?
Mas mitologia significa o quê? Né? O conjunto dos contos, das narrativas, das histórias acerca dos eventos míticos. Né? O que é um evento mítico? Evento mítico é um evento que ele resume uma realidade cíclica. Então, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden. Isso é um mito. Não significa que é mentira. Né? Os mitos não são mentiras, eles são verdade. Né? E são muito mais verdades, né, do que os fatos. Porque os mitos, eles não são um fato único, mas eles são um modelo no qual os fatos se veem. Então, Jardim do Éden é um mito. Né? O dilúvio é um mito. Então, você vê que ele se repete em diversas religiões diferentes. Né? Por que isso acontece? Porque ele não é um fato, ele é um mito. Então, a mitologia cristã, né? Tá certa essa expressão que você está usando, Maria Macedo, né? Tô aproveitando aqui só para esclarecer esse ponto, porque pode ser que alguém é novo aqui, né? Vai falar, onde eu estou, hein? O pessoal falando de Deus, depois fala de mito, fala que o Jardim do Éden é um mito. Vamos entender o que os termos significam. Então, os nefilins fazem parte da mitologia cristã? Mitologia judaica, né? A gente não pode esquecer, tá, gente, que quando a gente fala Bíblia, nós estamos falando desse conjunto de livros. Então, são diversos livros espalhados no tempo e no espaço, né? Livros da região da Judéia, livros do mundo helênico, livros que foram produzidos no exílio, que foram produzidos no retorno do exílio. Então, quando a gente fala de Velho Testamento, claro que o Velho Testamento não é um conjunto de livros do cristianismo. Eles são utilizados no cristianismo. Mas se a gente fosse falar de origem textual, nós estamos falando dos escritos judaicos. Né? Então, quando o cristianismo vem, ou seja, estamos falando agora de duas religiões, né? Não é nem do mundo real, duas religiões, judaísmo e cristianismo. Então, quando o cristianismo vem, o cristianismo se utiliza dos textos do Velho Testamento, ou seja, dos textos judaicos, escritos por judeus para judeus. O cristianismo se utiliza, ele não se apodera, porque não está no seu poder tomar o Velho Testamento dos judeus. O Velho Testamento é dos judeus. A igreja se utiliza dos escritos judaicos. E assim, quando a gente fala assim, né, a Bíblia cristã, o que é a Bíblia cristã? É esse conjunto de livros, né? Então, a mitologia judaica, sim, a mitologia judaica, ela compreende diversos elementos que a gente nem discute no cristianismo, né? Então, os nefilins são um deles. Agora, os nefilins não tem nada de surpreendente. Assim, assim, é incrível, né? Mas não tem de surpreendente. Para quem é leitor de textos clássicos, se você gosta de ler literatura clássica, mais um, né? Dentre tantos. Quantas vezes os deuses visitam a Terra e têm filhos com as mulheres, né? E as deusas, né? Na mitologia, têm filhos dos homens. Quantas vezes? Isso é a coisa mais comum, né? Isso aí, à torta e à direita, na literatura clássica, acontece o tempo todo. E não é só nem no Ocidente, no Oriente também, né? Então, isso é muito comum, não tem assim do porquê se espantar, ai meu Deus. É porque, assim, como a gente está no mundo moderno, as pessoas não têm uma carga literária, né? Então, elas estão acostumadas a ver Hollywood, né? Aí, caramba! Aí fica imaginando, né? Tipo assim, um poderzinho, o cara que é gigante, fortão, tipo Marvel, assim. Aí, quando lê um texto, aí fala assim, caraca, então a Marvel é verdade. Então, essas coisas assim, por isso que a coisa fica meio idiotizada. Mas se você pensar assim, em seres celestes tendo relação com seres terrestres, por que não? Né? Qual é a loucura disso aí? Qual é a loucura disso aí? A gente não pode esquecer que todas as religiões do mundo lidam justamente com isso, com essa relação entre seres físicos e seres espirituais, né? Quem dirá nós, né? Somos cristãos que comemos a carne de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Quem dirá nós agora falarmos sobre a loucura de seres espirituais se relacionando com seres carnais? Ou alguém aqui duvida que você come carnalmente, né? O pão e bebe o vinho. Doca,
Boa noite a todos. Não sei direito sobre esse Chosen, mas se os construtores dessa obra fizeram com muito boa intenção em descrever o Jesus autêntico, poderiam usar como ementa a aula de hoje, pois você falou aquilo que saiu da boca do próprio Deus. Estou repetindo aqui os santos apóstolos, os santos doutores. Seria uma profunda transformação, embora desconheça Chosen, mas pela aula queriam eternizar o Jesus homem mais que perfeito com a blasfêmia do termo autêntico. Regozijando com a aula em que você fixou filosofia. Pô, obrigado, Doca. Agradeço de coração pela tua presença. Você é aluno aqui antigo com a gente, está sempre apoiando. Muito obrigado. Então, vejam, gente, eu acredito que ficou claro. Se alguém assistiu a aula gravada e quer perguntar, eu estou à disposição de todos vocês. Você que é aluno da escola, repito aqui para os novos alunos, eu estou à disposição de vocês. Eu encaro a escola como meu projeto de vida. Então, é do meu interesse te responder. Então, nós temos o canal do Telegram, pergunte lá, né? Me marca lá, porque eu não fico acompanhando o canal, mas sempre que alguém me marca, eu vejo, né? E se eu não vir por algum motivo, o Celino veio, me anuncia, e eu respondo. Então, se alguém tiver dúvida, me responda. Me pergunte. Vocês entenderam, então, né? O problema da humanização eterna do Cristo. E aí, claro que no Brasil a gente sempre tem problemas da ordem do... Poxa, eu podia estar matando, podia estar roubando, só estou te pedindo aqui um dinheiro no semáforo. Isso aí é uma chaga no Brasil, né? Então, no Brasil é assim, você explica o The Chosen, fala qual é o mal do The Chosen, a pessoa fala assim, mas eu podia estar vendo pornô na internet, né? Estou vendo The Chosen, bem melhor. Então, é sempre aquilo, né? Quando a gente explica algo aqui, eu não estou querendo, Deus me livre, que a escola seja uma escola moralista. Não estou aqui, você não está aqui para ouvir de mim o que você tem que fazer. Não estou aqui para dizer o que os alunos têm que fazer. Isso seria ridículo da minha parte. Eu estou aqui para comentar as coisas. Estou aqui para analisar. Julgo que eu tenho uma carga literária, filosófica, porque eu vivo disso. Então, enquanto você está trabalhando para ganhar o seu dinheiro, Deus me concedeu a graça de estar aqui sentado nesta mesa, né? Lendo, estudando. Então, eu julgo que eu posso trazer para vocês um benefício daquilo que eu sou beneficiado ao longo do dia a dia, tá? Se alguém tem alguma dúvida, me pergunte. Mas, repito, aqui o objetivo não é um objetivo moralista do que você pode ou não pode fazer. Faça o que você quiser. Nosso objetivo aqui é de esclarecimento. É isso? É isso. Gente, muito obrigado por tudo. Creio que a partir do próximo sábado, a gente já volte com a história da igreja. Lembrando que nós estamos às portas do Concílio Vaticano I, passamos pelo Concílio de Trento, pelo século 17 e 18, estamos à porta do Concílio Vaticano I e vamos retomar a história da igreja falando bastante sobre esse homem incrível que foi o John Henry Newman. Até lá.